Olá, olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Guilherme acendeu a luz antes de mim, né? Certeza, né? Certeza, né? Eu sei, tô sabendo disso já. Eu falei, tinha falado da semana passada, não é para acender a luz. Cheguei aqui, tá cedo, falei, não, eu acendi. Falei, tá bom, tá certo. Tudo bem, então tá bom. Bom, pessoal, acho que vocês tiveram uma parte da manhã já bem proveitosa sobre o que a gente faz, um pouquinho sobre o hospital e acho que agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente chega nas pessoas e como a gente consegue impactar na saúde delas, né? Então, bom, deixa eu me apresentar, meu nome é Luiz, eu sou médico aqui no hospital há 10 anos, pouco tempo, mas sou coordenador científico aqui dessa unidade que vocês conhecem, que estão vendo aqui, que é o IRCAD, América Latina, e sou diretor de inovação do hospital. A ideia que a gente tem aqui nesse tempo todo foi tentar trazer um pouco de mudanças na saúde das pessoas. E a gente pensa que como a gente vai trazer essa mudança na saúde se a gente não muda a nossa vida? E eu acho que é dessa forma que a gente impacta em melhorar a vida das pessoas. E para isso, eu tenho que fazer mostrar para vocês de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente desenvolve de tecnologia. Eu convido vocês a participarem, entrar no nosso meio maluco da cirurgia e do meio maluco da inovação voltado para benefício da vida dos pacientes. Enfim, é dessa forma. E a gente sempre traz várias ideias do hospital. Eu vou deixar a apresentação aqui. Túlio, pode colocar aí para mim, por gentileza. E a gente começa com a história do Arena. O Arena é um centro de inovação que traz várias novidades e várias identificações que mudam o impacto das pessoas. Eu peço, antes de começar a minha apresentação, um pouco de desculpa, porque semana passada eu tive um problema tecnológico no meu HD de 4 teras, e queimou meu HD de 4 teras. Então, minha apresentação, tive que caçar um pouco de cada lugar aqui, mas essa tecnologia vai ser resolvida já para a próxima semana. Então, assim, o Hospital de Amor é um hospital que ele traz várias inovações, ele traz várias soluções. E eu tenho um problema que toda vez que eu faço uma apresentação dessa, eu não consigo ficar parado. Então, eu acredito, alô, que para a gente falar um pouquinho do hospital, a gente tem que ter um pouco de ideia do que acontece desde que o hospital foi fundado. E o hospital, ele vem de um momento de inovação. E ele inova desde o momento que o hospital traz de São Paulo os donos do hospital aqui que vieram para cá e compraram um hospital pequeno, que é esse hospital que vocês estão vendo aqui, que é esse hospital pequeno, e resolvem tratar as pessoas 100% grátis, com o melhor dos pacientes no sistema oncológico, sem custo nenhum. Isso é uma inovação, porque quando a gente fala sobre inovação na saúde, as pessoas só pensam em aplicativos. Naquela época, em 62, não existia que aplicativo você usava, né? O aplicativo era olhar nas pessoas, era pôr a mão nas pessoas, que é isso que está faltando hoje em dia. As pessoas quase não olham nos olhos das pessoas, as pessoas quase não identificam-se pessoalmente com elas. E vira uma coisa muito impessoal. E sim, quanto de dinheiro eu posso ganhar com as pessoas. E é isso que o hospital fez e desenvolveu. Daquele hospital pequeno, a gente vai para essa grande unidade, que é esse hospital que vocês estão aqui hoje. E isso expandiu para o Brasil inteiro. Porque quando a gente fala do Brasil, o que acontece aqui em Barretos nem necessariamente acontece nos outros lugares do Brasil. E o hospital hoje, ele tem várias identificações. Hoje, a gente está em quase 8 unidades fixas de tratamento. Umas em construção, umas que já estão prontas, e além das unidades de prevenção, porque não adianta a gente só tratar o câncer, a gente tem que diagnosticar, a gente tem que dar o tratamento precoce para o paciente. A gente já falou de várias coisas aqui, acho que alguns números vão ser impactantes para as pessoas, e são números bem interessantes que a gente fala, que é, alguém daqui sabe quantas consultas uma criança tem que passar com um médico para chegar num diagnóstico? 13. 14 consultas. 13 consultas. Diagnóstico de câncer infantil, quanto mais tempo demora,
menos tratamento tem. Por que que só quem tem dinheiro tem direito a ter um diagnóstico precoce? Por que que a gente trabalha só com isso? Só com as pessoas que podem gastar 3, 4 mil reais num sistema suplementar de saúde. E é aí que a gente traz esses números extremamente impactantes para vocês, que são que o câncer é a segunda causa que mais mata no mundo. Olha que interessante, isso porque nós estamos falando de 2020. E o INCA fala que 625 mil novos casos são diagnosticados todos os anos. 2020, 21, 22, 23, 24, Covid. O que aconteceu? As pessoas não fizeram diagnóstico. Isso impactou demais na vida das pessoas. Eu quero que vocês, como pessoas inovadoras, gravem todos esses números, porque daqui vai sair uma solução em algum momento que vai beneficiar o acesso à saúde. E eu acho que o desperdício que a gente faz, ele é extremamente absurdo. O que é extremamente absurdo? Quantos de vocês foram a um pronto-socorro uma vez, fizeram exames de sangue, e no dia seguinte repetiram o exame de sangue no pronto-socorro no dia seguinte, porque o médico do dia seguinte falou, não, mas esse exame não tá bom, vamos fazer de novo. Vai ser o mesmo laboratório? Apendicite você trata com exame de sangue? Não. Então a gente pensa, quanto de desperdício. E a gente sabe de números, que eu não sei se está aqui, são quase 300 bilhões de gastos com desperdício na saúde. E olha que interessante, diagnósticos dos tipo 3 e 4, que são os avançados do câncer, que são os que mais matam, são os mais diagnosticados. Quanto gasta? Quanto gasta para construir uma ferrovia? É altíssimo. Quanto gasta de manutenção de uma ferrovia? Quanto gasta para construir um asfalto? Então, saber como que é, isso é economia. E a gente tem que saber como faz isso na saúde. E olha só, tá ali, né, o desperdício. 2 trilhões de dólares. Trilhões de dólares de desperdício no sistema nos Estados Unidos. Porque o Brasil não tem dado de nada, né? Tem dado de nada. Dinheiro entra por um buraco, sai por outro, a gente não sabe nem para onde vem, para onde vai. Lá são 2 trilhões. O que a gente consegue fazer com 2 trilhões? A gente não tem nem essa condição desse número na nossa cabeça. Nem condição desse número. E a gente sabe que se a gente fizer soluções de impacto imediato de tecnologia, só a inteligência artificial são 150 milhões de dólares que você consegue economizar. 150 milhões de dólares. É dinheiro, hein, Felipe? Não é? Pra Rai que fala bastante disso aí, hein? A gente tem que pensar onde a gente poderia investir com isso. E esses são os 3 pilares de investimento que a gente tem que olhar. Assistência virtual, dosagem medicamentosa e diagnóstico precoce. Quem tem um parente que toma mais de 4 medicamentos por dia? Né? Quem aqui trabalha em pronto-socorro, levanta a mão. Olha que interessante, então eu vou contar uma história para vocês. Eu gosto de história. Uma vez chegou um paciente para mim no pronto-socorro, na época eu fazia pronto-socorro, e falou para mim assim, um familiar, doutor, meu pai não acorda. Eu falei, por quê? Porque ele tomou um remédio e não acorda. Eu falei, mas que remédio que ele tem? Aí tá lá na receita. Ele tinha que tomar 3 gotas do remédio para dormir e 30 gotas do remédio para dor. Ele tomou 30 gotas para dormir, que era para dor, e inverteu. Ele não acordou. Não, graças a Deus não. Ficou dormindo. Erro. Aí o paciente, e vocês fazem parte disso, que é chegar no nosso consultório e falar, que remédio que você toma? Aí ele fala, o branquinho, o vermelho, o amarelinho, o verdinho, não sei o quê, não é? Mas, gente, quantos remédios branco tem? Vermelho tem, verdinho tem. E aí falam, eu tomo aquele branquinho, doutor, sabe aquele branquinho, pequenininho, redondinho? Aí você fala, sei, você fala, não sei, não estudou. Então, acho que assim, o erro de como a gente poderia criar uma solução, é fácil, cria uma caixinha que vai acender luz, que pode ter o erro. Você pode até criar, mas como você vai impactar isso no mercado? Como vai entregar isso de solução? Então, a gente tem que pensar que o acesso à saúde é o nosso calcanhar.
É o acesso à saúde. E o acesso pode ser inúmeras coisas. Acesso em tecnologia para atendimento, acesso para tecnologia em cirurgia, acesso para tecnologia em tratamento clínico, como quimioterapia, enfim, outros tipos de remédio, como para diabetes, pressão alta. Acesso à economia de dados, será que sim? Aliás, nunca ninguém recebeu um telefonema de algum plano de saúde falando assim para você: olha, você está gastando muito esse mês, nós vamos oferecer para o senhor um plano melhor, mais barato. Não, eles só ligam para você falando que seu plano aumentou e que se dane você. E se você não tem, você faz parte do Sistema Único de Saúde que 80% da população brasileira utiliza. O melhor sistema público do mundo chama-se SUS. Não existe um sistema igual a esse. Quem viaja o mundo inteiro sabe. Como faz para tirar o cartão SUS no Brasil? Como faz? Eu sou um estrangeiro. Acabei de chegar no Brasil. Vou na Polícia Federal, tiro meu CPF. Fácil. Só ir lá você tira. Beleza. Pego meu CPF, alugo uma casa, um hotel, sei lá o que eu vou ficar, comprovante de endereço. Com o CPF eu vou no posto de saúde e falo: quero tirar meu cartão SUS. Você tem CPF? Você tem cartão SUS. Você tem cartão SUS, você tem CPF, você tem um comprovante de endereço? Meu amigo, se tiver um diagnóstico de câncer, pode ali, ó. Antenor, Duarte Vilela, tal. Você arruma consulta aqui. E se for de Barretos, você pega consulta na Rede Cross aqui ainda. Mas eu moro nos Estados Unidos. E o cara de Barretos aqui? Não estou falando de competição. Eu estou falando do Sistema Único de Prioridade. E o Sistema Único de Saúde, ele é universal. Universal. Agora, quanto dos planos de saúde devolvem para o Sistema Único de Saúde o dinheiro que, em vez de ter gastado quando sofreu um trauma, um acidente, foi para a emergência do Sistema Público de Saúde? Devolvem? Quanto custa a tabela SUS? Sabe quanto custa a minha consulta médica? Subespecialista. Sub. Fiz 6 anos de faculdade, 5 anos de residência, 2 anos fora do Brasil, mais um monte de coisa, investimento meu. Quanto o SUS paga pra mim? R$8 a consulta. R$8 a consulta. Vai lavar o seu carro. Não tô falando proporcionalidade. Então pensa, acesso. Como a gente faz para ter tudo isso? E isso é um pouco do hospital. Não adianta falar, são dados que não são nossos. Eu gosto de dar essa apresentação porque eu falo assim: tá ali, o André tá aí, cadê o André? Não vi o André. Tava ali fora, comendo. INCA, 2010, 2020. Quem tá em primeiro lugar ali? Ó? O maior lugar que trata câncer no Brasil é aqui. Não estou falando de Barretos. Estou falando do Hospital de Amor, que inclui todas as unidades. Não é só São Paulo, não é só C. Camargo, não é o INCA. Aliás, quem manda na gente no sistema do câncer no Brasil é o lugar que está em terceiro lugar ali, ó, quarto lugar ali, ó, e que não tem entendimento de porta. Então, só vale a dica. E aí a gente fala disso daqui, que é o diagnóstico. Lembra aquele pilar? Diagnóstico precoce? Esses números aqui são muito interessantes. Que ali na esquerda, aqui é a DRS de Barretos. Olha a porcentagem do diagnóstico precoce de câncer de mama em Barretos. 18%. Vamos aqui, ó. São Paulo, Sudeste. Vamos no Norte? Agora vamos no 3 aqui, ó. Vamos no Centro-Oeste? Vamos em São Paulo? Vamos no Norte? Vamos no Nordeste? Vamos no Sul? Onde está a prevenção aqui? Aqui. Olha aqui. Acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é assim que a gente muda a saúde do Brasil. Com a prevenção no diagnóstico. E eu estratifico isso daqui. A pessoa que é tratada aqui em Barretos, desculpa, não é dado meu, tá ali embaixo, ó. POSP, 2010 a 2021. Quem é tratado aqui em Barretos tem 31% de chance de viver a mais do que quem é tratado em São Paulo. 31% de chance.
Não é dado meu, não inventei. Tá aqui, sobrevida. Aonde a gente chega nisso? Como é que você consegue pensar? Eu acho que esses dados são interessantes para todos pensarem. E aí tem outros, como mama, qual o risco de morrer? Todos, Barretos, o Hospital de Amor tem um benefício. Colo de útero. E aí eu faço uma pausa, que é um dado interessante, que é sobre a vacina do HPV, que é a prevenção do câncer de colo de útero. Não é verdade? Sim. Aonde está o impacto da saúde da vacina do HPV? Sabe qual a porcentagem de crianças vacinadas no Brasil inteiro com a vacina de HPV? 100%? Por que não? Mas quantas são vacinadas sobre a gripe? Sabe por quê? Porque o resultado da HPV demora 20 anos. A criança nunca vai saber que ela se evitou ter câncer de colo de útero por causa daquela vacina que ela tomou com 9 anos de idade. 9 anos. 9 anos. Impacto de saúde pública. Educação médica. Educação na saúde. Educação de uma forma em que a pessoa ela não tem noção que ela foi beneficiada por causa daquela vacina. As minhas filhas não têm noção que elas tomaram vacina da HPV, que elas não vão ter câncer de colo de útero. Por quê? Porque elas tomaram... Nem vão lembrar disso. Por isso que as pessoas não têm. Então a gente tem que dar acesso para isso acontecerem. Bom que as pessoas vão falando aqui. Acho que é interessante. A gente tem que dar isso para as pessoas. E a gente tem que ter políticas de educação, políticas de ensino, políticas como o pessoal aqui faz, do núcleo de educação, aqui que vai até as escolas, que falam sobre como prevenir, como dar as vacinas, como buscar saúde. E tem outros dados, e aí é esse número que eu gosto de falar para vocês aqui. Então, esse é um dado real, também não é dado nosso. Ali, ó, é que ficou bem desfocado, mas 2002, 71% do que a gente gastava aqui o governo financiava. 71%. Foi subindo, ó. 67, 75 teve um aumento, tá. Olha aqui, ó. Olha hoje, isso 2021, hoje já não é mais esse número. Esse número é 1 bi. Nós estamos em 1 bi, 1 bi. E aqui o gasto tá aqui, ó. E o repasse é isso aqui, ó. Como que a gente consegue colocar esse dinheiro dentro para pagar essa conta? Como a gente vai trabalhar com isso? E aí a frase que eu falo sempre no programa, nos eventos de inovação. A saúde é como se fosse um pé 43 tentando vestir o sapato 38. Não cabe. Alguém acredita que vai existir uma política de saúde pública que vai conseguir bancar tudo isso? Não por causa de governo, não estou falando disso. Estou falando que existem segmentos que são inviáveis a alguns tipos de tratamento. Por exemplo, os médicos aqui do hospital são 100% exclusivos e ganham um salário para estar aqui no hospital. Se a gente replicar esse modelo em todos os hospitais do Brasil públicos, não funciona. Porque cada um tem a sua peculiaridade. Entretanto, não podemos banalizar e, por causa disso, deixar a esse mercê de cabide público de governo, de empregos onde médicos às vezes não fazem nada e continuam ganhando seu salário na casa deles. Médicos, enfermeiros, técnicos, enfim, profissionais da saúde. Isso é um disparate. Eu falo que é igual o povo que rouba dinheiro de comida de criança. Sua mãe pode ser tratada e o cara não tá lá, gente. Tá pagando. Bom, eu vou deixar para vocês essas ideias que são informação, educação e prevenção. E aqui eu falo um pouquinho do Hospital de Amor. As pessoas conhecem o hospital, mas tem muita gente que não conhece o hospital, e eu gosto de dizer que onde a gente trabalha, por que você não pode dar um bom cuidado para as pessoas quando elas estão na terminalidade da vida? Ou então quando elas têm muita dor e não sabem como tratar? Por que a gente não pode dar um melhor cuidado para as pessoas? Você cria um hospital infantil em que você reduz a mortalidade, a morbidade, a mortalidade, por causa de um bem cuidado, que é chegar lá e ter opção de não ser um hospital, de ser bem tratado. Então, eu acho que o social que você entrega 90% da saúde é um bate-papo.
às vezes é uma conversa, às vezes é você tirar o estigma. Quem tem filho, já foi no hospital infantil, sabe como é que é. Minha filha foi fazer um raio-x lá, ela fala, é o shopping que nós vamos hoje? É no shopping? Porque acha que é um shopping. Porque não acha que é um hospital. Então ela não tem o estigma de ter dor. Por que uma criança não pode usar um aplicativo que utiliza um óculos de realidade virtual, que ela pode ter menos dor durante um atendimento, durante uma punção? Quem desmaia... Eu desmaio vendo sangue. Só o meu, né? O dos outros não. Mas... é verdade. O meu não desmaio, dos outros eu tenho que virar o olho, senão eu desmaio. Mas essas são ideias que a gente tem que trazer. E aí a gente começa a expandir o hospital, que aí, lá para a Amazônia, por que os médicos, os pacientes, os profissionais de saúde não podem entrar? O Brasil é muito grande, gente. Esqueci de ter colocado, tem um mapa aí que mostra o mapa da Europa no Brasil. Cada estado é quase que um país da Europa. E onde a gente está? Esse hospital da Amazônia foi construído com dinheiro de verba, dinheiro de doação, dinheiro de artistas. E aí a gente traz isso aqui, a gente foi agora há tempo lá, eu e o Guilherme. É um monstro esse hospital. É um monstro. Tem uma infinidade de pessoas sendo tratadas lá e você vê a gente morrendo de câncer de pele. Você tem um hospital desse, mas eu tenho salas paradas lá porque o governo não autoriza por causa do sistema privado de saúde que permite fazer radioterapia que queima o paciente inteiro. E tem um baita no sistema de radioterapia lá que não pode ser usado porque não tem uma liberação do governo. Isso é uma falta de consideração com a política pública. E aí, olha que interessante essa imagem que a gente traz aqui. Espero que carregue, pelo amor de Deus. Esse era o hospital antes. Esse era o hospital antes. E se você fechar o olho, esse é o hospital que acontece no Brasil inteiro no sistema público. Eu falo que é o SUS, onde o filho chora e a mãe não vê. E aí você transforma o hospital e dá isso para os pacientes. Nem hospital privado tem isso. Nem hospital privado tem isso. E quanto custa isso para a população? Zero. Mas tem que trazer essas soluções. Mas eu não posso levar o hospital em todos os lugares. Eu tenho que levar centros de prevenção. Onde, em 94, a gente começa com uma bicicleta indo nas casas das pessoas e batendo nas casas lá e falando, olha, tá na hora da senhora fazer seu exame preventivo de Papa Nicolau. E hoje vira uma carreta, onde a gente viaja o Brasil inteiro, conhece outros lugares, e aí a gente consegue ter inúmeras conectividades. Centros de prevenção pelo Brasil, centros que diagnosticam, encaminham para os centros de referência, pactuam o tratamento, atendimento em lugar remoto. E eu vou dizer para vocês, eu vou fazer um parênteses aqui, que eu vou deixar para o final essa fala um pouco mais, mas eu quero dizer, essa foto é bem antiga. Hoje, isso já não acontece mais porque a gente tem algumas carretas que a gente tem convênio com o Starlink, a gente consegue conectar. E a gente precisa de satélite. E aí, a gente vai de barco. Até os lugares, as pessoas elas acreditam que elas se esqueceram. Elas se esqueceram. Foram esquecidas pelo governo, pelas pessoas. E a gente faz campanha de prevenção e consegue ver tudo isso. Mas e se a gente levasse também, além da prevenção, educação para as pessoas? E aí, como que eu vou educar as pessoas mais novas no programa de prevenção? Então, isso foi uma iniciativa de um governo, né, que investiu no Ministério do Trabalho. Foi o Ministério do Trabalho, Secretaria do Trabalho, né, Guilherme? Que fez um desenvolvimento junto com... né? O Gerson tá aí, não tá o Gerson? Tá lá o Gerson ali. Como é que tem a Gênesis, né, Gerson? Eu não vou falar muito, você sabe muito mais do que eu só sou um porta-voz. Onde as crianças... Aqui sou eu, viu? Aqui sou eu. Cadê? Até perdi o negócio aqui. Aqui sou eu. As crianças, elas acabam entendendo um pouco sobre o tratamento, sobre a prevenção, em vários tipos de plataformas, como o metaverso, ou só games, ou jogos normais, enfim, inúmeras possibilidades onde as crianças podem ter várias possibilidades de entender de forma lúdica como prevenir o câncer. E assim, a gente consegue ter vários resultados. Esses são números tanto quanto não tão impactantes, talvez,
mas talvez que em vários anos consigam resolver várias coisas, vários tratamentos, vários diagnósticos, várias economias. Um simples aplicativo, hoje a gente tem uma outra empresa, uma grande uma startup que desenvolve um diagnóstico através de uma câmera. Todo mundo tem um celular. E aí vem a PrevLife, faz um sistema de identificação, um banco de dados onde a gente consegue ter vários diagnósticos precoces de melanoma. E por fim, nada é possível se a gente não tem as parcerias que o hospital consegue conectar. E essas parcerias trazem, como vocês estão aqui, quando o IRCAD veio para Barretos em 2011, essa foi uma foto recente, que foi em 2000, comemorou os 30 anos de IRCAD no mundo. Quando o IRCAD veio para Barretos, a gente conseguiu colocar 3 códigos no sistema público de saúde de laparoscopia. São quase 16 mil pessoas treinadas. Os caras se desenvolveram, cresceram, uma parceria intensa, montaram esse monstro aqui, que em breve vai chegar a nova parte desse IRCAD aqui em Barretos. Em breve, né? Onde a gente vai trazer mais soluções para as pessoas. Esses são números muito interessantes, que são esses aqui. São quase 15 mil alunos que já passaram aqui da América Latina. São mais de 700 procedimentos em pacientes operados aqui que foram vistos por médicos do mundo inteiro que vieram aqui. Imagina quanto a gente consegue trabalhar. E o IRCAD acaba tendo uma capilaridade internacional. Hoje são 9 unidades no mundo inteiro. Começou em 94 na França, 2008 em Taiwan, 2011 aqui em Barretos, 2017 no Rio de Janeiro, uma pequena unidade, 2019 no Líbano, 2023 em Ruanda, 2024 esse ano mais uma unidade em Wuxi, na China, 2025 em Charlotte, nos Estados Unidos, e 2025 a gente tem mais uma unidade na Índia. Dessa forma, são 9 unidades do IRCAD no mundo inteiro, onde vocês estão aqui hoje. Onde os produtos que são desenvolvidos aqui dentro podem ter uma capilaridade internacional, com outras empresas, com outras unidades, forma de captar, de expandir o tratamento e expandir o diagnóstico. Então, a gente tem que pensar, esse vídeo é um vídeo muito interessante que fala um pouquinho sobre o que a gente quer com o IRCAD, o que a gente pensa sobre tecnologia. Acho que eu tenho som. Eu falo para vocês, o que a gente desenvolve em tecnologia no IRCAD? E eu acho que é o que eu convido vocês a entrar no nosso sonho de tratamento de um futuro em cirurgia minimamente invasiva. A gente consegue ter o tratamento de cirurgia minimamente invasiva de 3 etapas. Melhorando a minha visão, melhorando as minhas mãos e melhorando a minha mente. Essas são as 3 formas. E eu vou dar para vocês as 3 formas que a gente faz de desenvolvimento aqui dentro do hospital e dentro de todas as unidades. Primeiro é dar um atendimento visual, onde eu consigo, através de imagem, através de uma melhor reestruturação física, uma melhor reestruturação de possibilidades, como identificar tumores, como avaliar isso de uma forma mais ampla, como conseguir melhorar o meu tratamento do paciente. É uma tomografia com reconstrução, onde eu consigo trazer inúmeras possibilidades. Isso virou um case nosso lá, que foi desenvolvido, foi criado dentro do IRCAD e foi vendido. Que é o Visible Patient, onde a gente consegue, a Johnson & Johnson que comprou esse dispositivo, e hoje a gente consegue fazer reconstruções, inúmeras possibilidades, e foi criado dentro do IRCAD França, veio aqui para Barretos,
veio para as outras unidades e foi se expandindo. Então, quando a gente pensa nessas imagens, olha que interessante, é como se fosse um game, onde eu faço uma tomografia do paciente e eu brinco de operar o paciente antes de operar ele. Como é que eu faço para acessar o tumor do paciente? Como é que eu vou agir nesse tumor? Será que se eu pegar uma pinça e falar, se eu entrar assim, assim, desse jeito, eu consigo ter 100% de êxito? É assim. Isso veio para cá. Isso veio desenvolver. Então é assim que eu melhoro a minha imagem. E assim eu consigo fazer uma fusão e operar em tempo real, onde eu achava que estava o tumor, como um GPS. Hoje você pega seu carro e dirige em qualquer lugar do Brasil, do mundo. E ele mostra. Vai para a direita, vai para a esquerda. E evita erros. Não existe mais cobaia. Vamos operar, porque antigamente era assim, né? Vamos ver o que dá. E hoje não tem mais isso. E através das dificuldades, como uma ressonância em que a gente não consegue identificar as estruturas pelo movimento, o software consegue compensar esse movimento da respiração e a gente consegue identificar as estruturas. Então, você está operando e os movimentos são reproduzidos através do software. Isso faz com que a gente consiga ter melhorias do paciente. Em vez de fazer uma punção errada do lugar onde vai fazer a cirurgia, você sabe onde está através de um óculos que identifica as estruturas e vê tudo isso. Por que isso só pode ser no sistema privado, gente? Isso não pode ser no sistema público de saúde? Quanto a gente poderia economizar com tudo isso? Olha só que interessante. Eu estou sobrepondo a imagem no paciente e eu consigo ver antes da cirurgia onde eu estou e agora eu estou dentro com ultrassom e eu estou sabendo onde está a estrutura antes de operar ela. Pensando nisso tudo, a gente pensa, onde eu posso enxergar mais? Eu posso enxergar mais, desde que eu trabalhe agora com as minhas mãos. E se as minhas mãos tivessem prolongamentos? E se a minha mão tivesse formas em que eu não conseguisse, não precisasse mais operar através de grandes cortes, através ou de orifícios normais, como pela boca, ou um furinho pequeno no abdômen você consiga fazer, ou então mesmo um próprio GPS com sobreposição de imagem numa cirurgia robótica, onde a gente consegue sobrepor a imagem e saber, aqui está a veia, aqui está a artéria, aqui está o nervo. E não assim, infelizmente o seu tumor tirou, mas o senhor ficou com uma disfunção erétil. Infelizmente, mas fica bem, o senhor está sem tumor. Porque depois de 10 anos da cirurgia, por mais que você esteja curado, você começa a falar, puxa, mas será... Você começa a pôr esses problemas. Então a gente não quer. A gente quer devolver o paciente ao seu dia normal, sem que ele tenha repercussões clínicas e ele viva com uma satisfação pessoal muito boa. Criar uma colonoscopia onde você consegue operar sem precisar ter dificuldade ergonômica. Então, você acaba desenvolvendo devices médicos minimamente invasivos. E isso aqui não é nada de extraterrestre. Isso aqui é feito em vários lugares, inclusive aqui dentro do hospital, onde a gente consegue desenvolver várias coisas. E aí eu vou falar um pouquinho da área de vocês, onde todo mundo quer saber. Eu falo que inteligência artificial é uma frase que eu não coloquei aqui, eu acho que eu esqueci de colocar. É um professor que falou uma vez assim, inteligência artificial é 2 adolescentes falando sobre sexo. Um acha que o outro tá fazendo, mas o outro não sabe que ele não tá fazendo nada. Então você fala, os cara do MIT, os caras estão lá na frente. Você sabe se os caras estão? Você mora lá? Não, mas não posso falar do outro, né? Aí você fala, então essa comparação é clara, porque você fala, não sei o que está acontecendo, mas você sempre acha que o seu vizinho está fazendo melhor que você. E ninguém sabe nada do que está acontecendo. Ninguém sabe nada. E aí eu trago que a inteligência artificial é o que a gente fala que é o fator humano. O fator humano é, eu não gosto de você. Eu posso te reprovar a qualquer momento. Porque é o fator humano. Você me processa, prova. Até você conseguir prova. O fator humano é quando você traz a máquina para te julgar e falar acerta ou erra. E o MIT e vários outros projetos já provaram que o ser humano ele aceita mais a resposta de uma máquina do que a resposta de outro humano. Criaram um robô que foi para o centro cirúrgico, conectado ao sistema de prontuário eletrônico. A hora que chegava um paciente de emergência, falava assim:
Que sala eu coloco? O robô falava assim, ó, sala 7. A enfermeira falava, não, mas a sala 7 tá terminando ainda, vai limpar a sala. Põe na sala 2, que já fechou a barriga do paciente. Ele calculava o tempo do fator de troca de sala, daquela sala, quanto tempo de limpeza, o que ia ter, tal. E ele sabia qual sala ia ser a melhor. Então você sabia que podia ter um fator humano que é, ela não sabe, mas o robô ele não erra, porque são cálculos matemáticos. E isso é o que faz com imagem. E a imagem, ela identifica estruturas e traz soluções. Então, vamos pensar aqui. Todo mundo aqui já entrou na internet, no Google, já clicou no negócio que apareceu, eu não sou um robô. E aí põe 3 desenhos de escada, né? Ou semáforo. 3 semáforos. Aí você põe lá, semáforo, semáforo, semáforo. Aí ele põe outra. Agora de escada. Você fala, porra, mas eu pus 3 semáforos, que o cara que é escada agora, você acha que eu errei? Eu não sou um robô. Ele tá aprendendo com você. Então o que ele faz? Gato, 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 cachorro. E a máquina vai aprendendo. É o que faz aqui. Detecto, vejo o que é, e daí eu falo o que é câncer e o que não é câncer, através de várias imagens, várias imagens, várias imagens. Ah, então vai acabar o radiologista. Mentira. O cara que lauda só raio-x, esse vai acabar. Agora, o cara que faz o diferente é o diferencial, esse médico vai continuar. Esse profissional de saúde vai... A inteligência artificial, já foi falado isso, não vai substituir o profissional de saúde. Mas o profissional de saúde que não sabe lidar com inteligência artificial, esse vai ser substituído. Pode procurar outro emprego. Então é assim que a gente tem que trabalhar. E é assim que faz com segmentação de imagem. Sim, 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 isso é câncer, isso não é câncer. A mesma coisa, as estruturas, as pinças, como a gente faz, o Deep Learning. Isso é um projeto antigo, onde foi filmada várias cirurgias de vesícula, mostrou para o computador qual que é o certo, qual que é o errado, e aí você está operando, e o computador está dizendo, agora faz isso, agora faz aquilo, agora é outro. Se você não seguir os passos, você não fez a cirurgia adequadamente. Se tiver algum erro, você pode ser penalizado por isso. Isso é matemática. Isso é fácil entender. É óbvio que nunca vai tirar o fator humano de decisões finais. Aliás, o piloto ainda está dentro do avião. Ainda está dentro do avião. Mas quem pousa ainda é a máquina. Só os teco-teco que ainda é o piloto. Mas os aviões grandes, quem pousa é a máquina. E aí, a ideia é transformar o centro cirúrgico numa grande torre de controle, como se fosse um aeroporto, onde eu tenho contato por tudo isso que a gente faz. Imagem, câmera, robô, enfim, todas as possibilidades. E aí a gente entra todo esse caminho. Eu trago interessante porque assim, ó, a inteligência artificial, beleza. Agora, a generativa, não estou muito perto. Super inteligência, nem perto a gente está. Tem muitas coisas acontecendo no mundo inteiro que a gente acha que estão fazendo, mas não estão fazendo. E isso é interessante a gente pensar nesses dados. E é esse dado interessante que eu trago aqui. Quando se criou-se uma inteligência artificial, o MIT criou o Norman para desenvolver que é uma inteligência artificial, ensinou ele várias coisas. Ensinou sobre tudo o que acontecia, resultados, todas as coisas. Aí chegou pro Norman e falou: que imagem que é essa aqui? Aí ele falou que era essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Uma inteligência artificial normal. Só que o Norman foi treinado só com coisas negativas. Só com dados de tiro, de arma, de guerra, informações erradas, enfim. O que o Norman disse que era? Veja bem, uma mesma imagem pode ser interpretada de várias formas diferentes. Então a inteligência artificial, ela pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Depende de como a gente vai trabalhar com isso. E aí eu trago para finalizar sobre isso para vocês, que eu deixo a semente do futuro para vocês. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu posso estar em outro lugar e precisarem de mim aqui. Imagina se eu tivesse que operar um paciente estando em outro lugar. E a semana passada saiu uma notícia na Folha de São Paulo falando que realizou-se a primeira cirurgia no mundo transcontinental por um cara que estava em Roma e o paciente estava na China. Por um robô. Bacana.
nós documentamos a Folha de São Paulo, que eles mesmos documentaram que em 2001 o professor Marisco fez a primeira cirurgia do mundo, e eles esqueceram. Esqueceram. Sabe o que eles responderam pra gente? Nada. Você acha que alguém vai ligar? Ninguém vai ligar pra isso. Mas entendam que em 2001 o cara resolveu meter um cabo de Nova York a Estrasburgo para operar um paciente em Estrasburgo. Que ano foi isso que eu vou falar? 2001. Sabe que dia foi essa cirurgia? 8 de setembro de 2001. 3 dias depois, teve o atentado nas Torres Gêmeas. Quando teve a cirurgia, teve que se parar as conexões entre França e Estados Unidos para conseguir um delay adequado para se realizar a cirurgia. E hoje, só atualmente, com o 5G, a gente consegue ter impactos de delay semelhantes. 2001, 155 milissegundos de latência. Cabo, telecom. Aqui, 2019, 2020, menos de 60 milissegundos. É imperceptível aos olhos. Imperceptível. A gente calcula que na saúde até 400 milissegundos é aceito. Entretanto, você trabalha com menos de 60. Então, quer dizer, será que se eu tivesse que estar lá e não estar, vai melhorar o meu treinamento? Claro, eu não preciso viajar vários lugares para estar assinando as pessoas. Eu posso sentar no meu computador e acessar o robô de outra pessoa, e aí eu consigo trabalhar isso de uma forma em que eu consiga treinar mais pessoas sem a gente fazer isso. Isso aconteceu no IRCAD. E é isso que a gente quer fazer aqui em Barretos. É isso que a gente quer conectar as pessoas. Hoje a gente conecta as pessoas através de dados, de ideias, de eventos como esse. Traz a inovação para isso. Então, quando o Arena veio para Barretos, a gente trouxe esse programa há 3 anos, a gente comemora esse mês, né, Guilherme? 3 anos de Arena. A gente impacta, o Guilherme passou alguns números para vocês, diversas possibilidades, diversas startups aceleradas, diversas soluções que fazem com que a gente seja um sistema de excelência para o sistema público de saúde. E aí, a ideia é a gente transformar aqui num hub de inovação onde a gente está em outros lugares, como a gente está em Alagoas, a gente está no Acre, a gente está em outros estados, a gente foi para outros lugares trazendo inovação. Acredito muito, eu deixo para vocês uma mensagem que é essa foto, desde o primeiro bootcamp eu trago essa foto. Que a ideia é, existe uma história, não sei se alguém já ouviu falar da história do cego que estava num rio, em frente do rio Sena, na França, e ele estava com uma carta, um cartaz. Alguém já viu essa história? Já viu? Ele estava com uma placa bem grande assim, dizendo assim, ó, me ajude que sou cego. E aí, uma conequinha assim, pro povo dar dinheiro, né? Pra ele, né? E nada de dinheiro. Nada. Passou um cara de marketing lá, pegou o cartaz sem ele saber, mudou o que estava escrito aqui assim, ó, entregou pra ele, começou a cair moeda o tempo todo, e ele não entendendo absolutamente nada, não tava lá. Aí ele chamou uma pessoa e falou assim, você podia, por gentileza, ler pra mim o que tá escrito aqui, que eu queria saber, que passou uma pessoa e escreveu aqui, e a pessoa escreveu assim, peço a gentileza que vocês me ajudem, porque sou cego e eu nunca vou poder ver a primavera do Rio Sena. Então, assim, o que a gente precisa só é mostrar para as pessoas o lado bom de como poder impactar na vida das pessoas de uma forma em que elas entendam o nosso ponto de vista. E aí, essa que é a ideia que eu acho que vai acontecer em breve para todos nós.
a ideia é a gente pensar o que a gente pode impactar. E eu trago um convite para todos vocês. O Arena, junto com o IRCAD, junto com o Hospital de Amor e junto com o Centro de Inovação na França e em outros lugares do mundo, a gente realiza anualmente um evento que chama BEST, Business Engineer Surgical Technology. É um evento voltado para médicos, alunos de medicina, alunos de engenharia, engenheiros, técnicos, enfim, qualquer pessoa que tenha vontade de impactar na saúde das vidas das pessoas, que pode ser em devices, em várias coisas. Você se inscreve online, ele é gratuito, você segue uma plataforma online que está em inglês. Desculpem, mas a gente precisa subir o sarrafo, então tem que estar em inglês. São várias pessoas do mundo inteiro que dão aula sobre empreendedorismo, sobre saúde, sobre tudo. Ao final disso, você responde um quiz e aí você recebe a possibilidade de estar em um BEST que você se inscreveu, ou em Barretos, ou em Taiwan, ou na França, ou na África, ou em qualquer um dos IRCADs que existem no mundo. Você só precisa chegar até lá. Toda a parte que acontece, aqui em Barretos principalmente, é tudo por conta do BEST. Só precisa chegar até lá. Se inscrevam. Aqui eu deixei o QR Code. Quem tiver vontade, quem quiser entender um pouquinho do que é, vai acontecer provavelmente em janeiro, final de janeiro, fevereiro do ano que vem. A gente está definindo a data. E é uma forma que a gente tem de achar novas pessoas, de identificar outras ideias. É um evento gratuito e que você passa uma semana. Os 20 melhores do mundo que são escolhidos vêm para cá e passam uma semana com um dos melhores, todo o time de empreendedorismo do mundo inteiro. Vem gente da Itália, vem gente da França, vem gente da Holanda, vem gente dos Estados Unidos, vem investidores. Uma semana você desenvolve a ideia que a gente traz como solução para o hospital. Mas, puxa vida, durante a semana que eu não consigo vir, o que eu posso fazer? No último dia tem um grande simpósio, onde todas as pessoas vão estar sobre aula, sobre tudo, e vai ser aqui de novo, como todo ano acontece, em várias unidades do mundo. Aí é o site, tá o QR Code, peço que vocês que têm interesse, entrem e participem do BEST, que vai acontecer em breve, já vai acontecer na França agora. Desculpa eu ter feito uma mudança nas minhas apresentações, essa aula sempre é a primeira do dia, mas a gente conseguiu fazer agora, nesse horário. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do hospital. E só isso, né? Obrigado.